olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Nada melhor do que começar essa semana especial com um louvor tão bonito aí dos meninos, dos Arautos do Rei. Muito obrigada. E boa noite para você que está aqui acompanhando essa semana especial. O meu coração está cheio de expectativas. A gente vai ter esse encontro marcado sempre às 10 horas da noite, até o dia 17 de abril. E eu conto com a sua companhia aqui, viu? Conto com a sua participação, conto com a sua interação. E eu tenho certeza que a gente vai viver aqui momentos de reencontro com Deus. E olha só, a gente também tem as nossas redes sociais, você pode acompanhar aí a programação através do YouTube da TV Novo Tempo, youtube.com/TV Novo Tempo. Você tem aí também o contato da gente pelo Instagram, pode mandar mensagens pelo direct, compartilhar ali suas fotos, seus stories, acompanhando aqui a programação da gente. Você também pode pedir o seu guia de estudo da Bíblia, eu tenho aqui para te mostrar, olha só. É um guia fresquinho de estudo da Bíblia, à procura da verdade. É um guia que vai te esclarecer aqui sobre a veracidade da palavra de Deus, por exemplo. Vai tirar dúvidas sobre a criação.
qual a verdadeira história por trás do criacionismo, e você pode pedir o seu guia de estudo da Bíblia de forma bem simples. Você pode entrar em contato pelo telefone, o 0 operadora 12 2127 3121. Você também pode falar pelo WhatsApp, também 0 operadora 12 982830040. E tem também um link, viu, gente? novotempo.com/estudo. O estudo da Bíblia aqui, o guia de estudo da Bíblia, a Procura da Verdade, está bem fresquinho, foi recém-lançado pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Então não demore não, que tem muita coisa boa te esperando aqui, viu? Manda uma mensagem para a gente, liga e entra em contato aqui para pedir o seu, que vai ser entregue na sua casa de forma completamente gratuita. E sem mais delongas, porque eu estou ansiosa para essa semana começar de fato, quero convidar o pastor Robson aqui, que vai conduzir essa semana junto com a gente. Boa noite, Boa pastor, noite, que alegria. Minha amiga Luíse, eu estou aqui também com o coração, olha, Não, mas eu tô acelerado, muita expectativa aqui, pastor. encontrar com os nossos amigos, nesta semana especial, onde a gente vai lembrar do amor de Jesus Cristo, que é super abundante por nós, não é mesmo? Com certeza, e eu quero trocar uma ideiazinha contigo. Por favor, te convido para sentar aqui na nossa poltrona para a gente conversar. Eu já vou dar um spoiler aqui para o pessoal de casa que está acompanhando, que o tema de hoje vai ser perdão, não é isso, pastor? Olha, É um assunto difícil, né? é muito fácil falar sobre perdão, não é verdade? É verdade. Mas quando a gente precisa praticar o perdão, aí fica bem mais complicado, Bem né? mais complicado. Já teve algum momento assim na sua vida em que você teve um ciricutico dentro ali do coração para poder perdoar Ó, aquele conflito? Você sabe que o ambiente que a gente mais precisa perdoar é o ambiente familiar. Eu não sei se você tem irmãos. Tenho 2 irmãs. Tem 2 irmãs? Eu tenho 4, quer dizer, nós somos em 4 filhos, né? E eu acho que a gente contribui muito para deixar nossos pais assim mais envelhecidos, mais angustiados, porque a gente brigava todo dia, era todo dia aquela coisa, brigava na rua, brigava em casa, brigava no carro, brigava na igreja, e a gente tinha dificuldade, né, de lidar com o dinamismo ali da família. Eu lembro assim que quando eu era pequeno eu ficava tentando encontrar o meu lugar dentro de casa, porque eu sempre fui mais quieto, assim, mais tímido. E eu tenho 2 irmãos que são os mais velhos, que têm um temperamento assim, mais forte, sabe? Um beijo para vocês, ó, o Roger e a Delma. E assim, conviver com isso foi um desafio bastante grande, porque eles têm isso, uma liderança nata. E eu tenho um irmão mais novo, que é um pouco mais parecido comigo, assim, ele é mais reflexivo e tal. Então, dentro desse ambiente, se a gente descuida, você pode acabar criando marcas que vão durar a vida inteira. Mas eu aprendi a conviver com isso, eu amo eles de paixão. Você está vendo foto aí, ó, a gente lá pequenininho. Ai, que gostoso. Você é quem ali? Eu sou aquele ali que parece um cantor sertanejo ali, tá vendo? O primeirinho ali, É o então. primeirinho, é. Então, dentro do nosso contexto familiar, a gente foi se encontrando dentro de casa, como é que funcionava, né? E, por exemplo, né, eu lembro muito bem que um episódio lá em casa, resume um pouco isso, meu irmão mais velho, ele ficou bravo comigo, saiu me perseguindo, eu fui entrar para dentro de casa, nós morávamos num apartamento, e aí ele jogou uma lata, né, na minha direção, a lata bateu no vidro, quebrou o vidro da porta de entrada. Meu pai você viu aprontou, isso. menino? Meu pai viu isso e veio correndo e falou assim: "O que aconteceu?" E meu irmão mais velho disse assim: "Foi o Robson." Ele me fez ir comprar vidro, trocar. Eu fiquei furioso porque não tinha sido eu, né? Então, eu carreguei isso durante algum tempo, mas depois vem o troco, né? Com esse irmão uma vez, eu estava jogando escondido dos meus pais, um campeonato de futebol lá na cidade, e a gente pediu o carro para ir para a igreja. Então a gente estava indo jogar bola. E aí, em virtude disso, fiz meu irmão ir me dirigindo, me levando para lá, e ele bateu o carro. Nossa. O pecado pega a gente na curva, né? Então, assim, na vida, especialmente ali entre os irmãos e tudo mais, às vezes todos você... ficaram em segurança nesse acidente aí. Foi bem complicado, mas ficamos. Assim, na vida a gente machuca, mas também é machucado. É por isso que a gente precisa de perdão, né? Talvez você que está assistindo aí, tem irmãos, saiba bem o que é isso. O perdão é uma ponte que a gente passa e não pode explodir, porque a gente tem que atravessar constantemente.
Agora, muita gente pode se perguntar, poxa, mas um pastor lidando com isso, né? A gente às vezes coloca uma santidade especial Ai, sobre ai, a ai, vida ai, do ai. pastor. Mas é legal o pastor compartilhar essa experiência aqui para mostrar que ele também é ser humano que compreende, né, pastor, esses dilemas que qualquer pessoa pode enfrentar. E alguém que, por exemplo, está aí acompanhando agora a programação, que está vivendo esse conflito, vai ter uma mensagem especial aqui hoje, né? Com certeza, né? A cruz, ela é uma radiografia do nosso coração. Quando a gente olha para a cruz, a gente percebe se a gente está bem ou mal, espiritualmente falando. Então, não tem ninguém que olhe para a cruz e não entenda que ele mesmo precisa do perdão. E a coisa mais difícil para os pregadores, assim como eu, é que a gente fala de uma coisa que você tem que viver. Você não pode falar como se fosse um discurso, uma realidade distante. Tem que estar presente na nossa vida. Verdade. Então, essa semana vai nos ajudar a entender quanto nós precisamos, de fato, nos aproximar da cruz, de Jesus, e entender que nós é que precisamos de perdão. É verdade. Às vezes, né, tem pessoas, né, Luiz, que pensam assim, o outro é o problema está lá, a minha família é complicada, são os meus irmãos, não. Geralmente é assim. Eu sou o problema. A partir do instante que eu vivo o perdão, isso é um negócio que se espalha. É como quando você come alho e cebola. Não tem como você dizer que não comeu. Isso sai pelos poros. É assim. Quem vive perdoado por Jesus, sabe perdoar, né? É verdade, a gente já foi perdoado primeiro, né? Eu também já tive esses momentos aí, conflitos com as minhas irmãs, amigos, no ambiente de trabalho. E graças a Deus, essa certeza do perdão de Deus foi o que me ajudou a perdoar outras pessoas. E eu espero que nessa semana a gente tenha essa convicção do perdão de Deus na nossa vida, para que a gente possa emanar o perdão para outras pessoas também, né, pastor? Verdade. E agora o espaço é todo seu, que o Senhor seja usado, que essa semana seja de muitas bênçãos para a gente. Que Deus te abençoe, pastor. Amém. Muito obrigado, viu, querida? Hoje, as redes sociais valorizam como nunca as melhores poses para a fotografia, a luz correta, o ângulo certo, o cenário perfeito. Nós gostamos tanto de foto que, às vezes, nos esquecemos que a realidade é sempre mais importante. Mas quanto isso de exposição, de busca de flashes, da pose perfeita, quando é que foi que isso começou mesmo? Você sabe que a primeira fotografia tirada de uma pessoa tem uma história bastante interessante que eu queria contar agora para você. A foto mais antiga que foi conhecida pelo ser humano, ela foi tirada lá em 1928. A técnica utilizada para isso levava cerca de 8 horas, olha só que absurdo, para capturar a imagem. Por isso, a primeira foto que foi tirada é de uma janela. Mas 10 anos depois, em 1938, Louis Daguerre, usando um método diferente, que era seu, ele conseguiu diminuir para apenas 8 minutos o tempo de capturação da imagem. A fotografia que você está vendo aí, ela foi tirada do Boulevard do Temple, em 1938. E é considerada a primeira foto tirada de uma pessoa. E foi por acaso, hein? A foto foi tirada da janela do estúdio de Louis, no momento do dia que tinha maior movimentação de pessoas. O Boulevard deveria estar cheio de gente e de carroças, mas na imagem aparece apenas, aí o destaque que você está vendo, a silhueta pequena de um homem que estava engraxando as suas botas. Ele foi o único a ficar imóvel bastante tempo, apoiando ali a sua perna na caixa do engraxate, tempo suficiente para que ele pudesse sair na imagem. Quem olha para a foto não consegue ver as pessoas passando por ali, apenas vê a gravura daquele homem desconhecido. Ninguém que passou por ali sabia que estava vivendo um momento muito importante. Muitos passaram, mas somente um entrou para a história. Eu penso na cruz como se fosse uma situação muito parecida com esta da primeira foto tirada. Havia uma multidão de espectadores, até porque muitos interesses estavam envolvidos. A própria natureza entrou em colapso quando as trevas tomaram conta de todo o espaço ao meio-dia.
tudo parecia fora de lugar. Algo incomum estava acontecendo. Muitos estavam ali, mas somente um era objeto de atenção do universo inteiro. Toda a criação acompanhava qual seria a reação de Jesus. A cena da cruz capturou o rosto desfigurado de Deus para toda a eternidade. O palco era dele, o trabalho estava chegando ao fim. Até hoje, palestrantes, livros e pregadores tentam desvendar o que foge da capacidade humana compreender sobre aquele dia. Nós vemos ali Jesus erguido entre o céu e a terra. Muitos foram arrastados para aquela cena. Homens, os seres não caídos do universo, anjos e demônios, todos foram trazidos para o palco como coadjuvantes. E dali, o protagonismo da salvação, a coisa mais extraordinária já feita, foi testemunhada, foi realizada em favor dos perdidos, em sua causa, em minha causa. Que coisa maravilhosa, que cena fantástica, quanto drama, quanto amor. Eu quero convidar você, nesta semana, para juntamente comigo pensar mais sobre a cruz. Vai ser uma semana de crescimento, de renascimento espiritual. Nós vamos à cruz todos os dias para visitar em detalhes o que nós precisamos saber para a nossa salvação. Nós vamos relembrar as pessoas que tiveram a sua história impactada por ela. Não importa se você é católico, pentecostal, batista, presbiteriano, testemunha de Jeová, judeu, ateu ou até mesmo agnóstico, qualquer um que esteja aos pés da cruz pode ser abençoado. E se você precisa de amor, eu queria te dizer que o amor vive na cruz. Mas nós vamos agora à cruz para começar a entender melhor dentro do Evangelho de João, e eu quero que você me acompanhe, por gentileza, dentro do relato do Evangelho de João, no capítulo 19, as riquezas que ele demonstrou ali na cruz do Calvário, dando assim para nós uma expectativa muito mais teológica do que os outros autores. Eu queria começar com esse relato no Evangelho de João, comparando os outros evangelhos para entender que a cruz, mesmo tendo em João uma narrativa menor, é a mais profunda de todas, porque ele liga o significado do fim de todas as coisas, o alcance da profecia com a realidade da história. Assim, nós vamos entender o que ele escreveu, dando assim mais amplitude para a nossa reflexão. Então me acompanhe agora, por gentileza, dentro do Evangelho de João, capítulo 19, o verso 28 até o verso 30. Abra comigo aí a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 19, eu quero ler com você do verso 28 até o verso 30. Diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: eu tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. A cruz, no Evangelho de João, apresenta dois tipos de conflito, um de natureza espiritual e o outro de natureza física. O primeiro aspecto da cruz pode ser entendido como um chamado a olhar para a Bíblia, a crer não por intuição, mas por revelação. Os outros personagens que aparecem nos evangelhos relacionados à cruz, como a multidão, Pilatos, Barrabás, os soldados romanos e todos os demais, não tinham a plena consciência do que estava acontecendo realmente. Jesus, ao contrário de todos, sabia o papel que desempenhava no plano da redenção quando ele foi preso, torturado e morto. Nada do que se passava poderia surpreendê-lo. João descreve que ele sabia exatamente como, quando e onde haveria de morrer. No capítulo 18, verso 32, nós encontramos para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia ele de morrer. Desde o começo do Evangelho, o tema da morte de Jesus aparece. E em diversas ocasiões, ele mostrava qual era o fim da sua missão. Existe aqui um marcador textual no Evangelho de João que acompanha Jesus do início até o final da narrativa, que é uma expressão hora ou tempo.
tem algumas pessoas que se atrasam sempre. Você é pontual? Você é aquela pessoa que chega por último no aniversário da família? Você dirige feito um louco no trânsito porque está atrasado? Ou nunca consegue pegar o ônibus na hora certa? As pessoas pensavam que Jesus era atrasado. Quando Jairo foi pedir pela cura da filha, Jesus demorou a ponto da menina morrer. Ou como na história de Lázaro, quando ele se atrasou 2 dias. Nessas 2 histórias, ao contrário da expectativa das pessoas, ele não estava atrasado, mas fazia questão de tardar, demorar, para mostrar que a sua hora é diferente da nossa. O que ele estava fazendo pelaquela menina ou por Lázaro, mostrava de uma vez por todas que as coisas no seu tempo são sempre melhores. No tempo de Cristo, a morte é substituída pela vida. É no contexto deste primeiro milagre que ele realiza em Caná que nós entendemos que a sua hora, lá em João capítulo 2, o verso 4, ainda não havia chegado. Essa expressão é usada na maioria da narrativa do Evangelho para se referir especialmente à hora da morte e glorificação de Jesus. Quando a história de Jesus vai chegando no momento de maior tensão, porque a sua disputa com os líderes religiosos está aumentando, João coloca essa expressão hora com mais frequência dentro do relato. Isso acontece a partir do capítulo 7, quando o plano para tirar a vida de Cristo já estava pronto e sendo colocado em prática. Jesus, então, começa a ser caçado. As pessoas ficam tentando espreitá-lo, colocá-lo numa situação para que ele seja preso, condenado e morto. Por isso, ele precisa se esconder, ele precisa fugir para não morrer antes da sua hora. Jesus não veio para morrer em qualquer momento. Tudo relacionado a ele nas Escrituras precisava se cumprir primeiro, antes do seu sofrimento. Assim, o enredo o alcança no seu clímax, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, no verso 1, quando no contexto da festa da Páscoa, ele está participando da cerimônia da ceia com os seus discípulos e então, finalmente, ele assume que a sua hora havia chegado. Era o momento de ser condenado, torturado e morto, para manifestar a glória de Deus. Como é que isso seria possível? É na sua morte que nós encontramos a natureza da missão da sua vida. Quando ele é condenado, ele liberta. Quando sofre, ele nos fortalece. Quando ele é traído, ele nos abraça. Quando o pecado é colocado sobre si, ele coloca a sua graça sobre nós. A cruz é o encontro de contradições. Nela, as profecias relacionadas à vinda do Messias se cumprem, mas também deixam algumas perguntas abertas. Se o inocente foi condenado, como os condenados podem ser considerados inocentes? Como a transformação completa de uma vida pode acontecer através da Bíblia? Como o cumprimento das profecias relacionadas ao Messias impactam a minha vida, na sua vida? Por que o que Jesus fez no passado pode afetar a minha vida no presente? A fé não significa ter todas as respostas, mas significa saber que todas as perguntas sinceras não nos afastam de Deus. Pelo contrário, de alguma forma nos aproximam dele e assim nós exercitamos a nossa fé. E é pela fé que nós entendemos que na hora certa ele trabalha em nosso favor. Nos últimos instantes da sua vida, Jesus sabia que o seu trabalho estava concluído. Todos os passos que ele precisava dar foram dados, foram percorridos na direção do desígnio, dos planos e propósitos de Deus. A Bíblia é um atestado de que Deus fará o que for necessário para a sua salvação. As marcas de dor causadas em Cristo não são para mim hoje marcas de tristeza, pelo contrário, são marcas de amor. Eu compreendo que os problemas da vida mais importantes vão além da falta de dinheiro, ou de recursos, ou da falta de educação, ou de oportunidades, ou da falta de saúde, ou da falta de resistência. Os meus problemas são provações espirituais que se manifestam em feridas materiais, físicas e emocionais. Você e eu devemos sempre lembrar
que somos condenados porque nós somos pecadores e por causa disto nós vivemos machucados e feridos nas batalhas da vida. A cruz me diz que só existe um manual de sobrevivência para condenados, a Bíblia. Jesus foi um inocente condenado. No seu pior momento de agonia, tinha a sua mente encharcada dos textos e da profecia. Ele entendia a realidade como sendo guiada e orientada pela palavra de Deus. Desta forma, a cruz me ensina que a única prevenção para o mal do pecado é usar a Bíblia como proteção. Ela cura a ferida que a culpa abre em nosso coração. Paulo também entendia assim. Quando ele descreveu as lutas e provações do cristão contra as forças das trevas, ele recomendou aos crentes de Éfeso que usassem toda a armadura de Deus. Em Efésios 6,12, ele disse que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ele sabia que existe muito mais na realidade do que a gente pode ver ou enxergar. Ali, falando para os Efésios, Paulo apresenta alguns detalhes importantes ou itens da armadura que a gente precisa usar. E dentro dessa descrição, ele coloca uma arma de ataque que nós podemos usar, que é a palavra de Deus. Olha, aqui está a sua espada para ferir, para despojar, para destruir as forças do mal. Você consegue entender agora a relação que existe entre a cruz e a Bíblia? Você até pode ver Jesus sofrendo na cruz, mas não se engane, era o mal e Satanás que estavam agonizando ali. Ao se cumprir as escrituras, as profecias, Cristo ele é ferido no calcanhar, mas o diabo é ferido na cabeça. A cruz é a vitória da palavra contra o império da mentira. O segundo aspecto da cruz pode ser entendido como um chamado para mostrar as fragilidades humanas. Ao olhar Jesus dizendo que tinha sede, eu entendo que o Deus feito homem não se esconde em suas aparências. Ele não simula uma força quando está consumido pela fragilidade da dor e da morte que está iminente na sua história. Ele assume ali com confiança a situação em que ele se encontra. Mas por que isso? Ele sabe exatamente o que você está passando. As suas lutas também foram travadas por ele, as suas lágrimas também foram derramadas por ele, a sua dor também foi sofrida por ele, a sua solidão também foi sentida por ele. Não há nada que você esteja sentindo ou sofrendo que ele não saiba. Lá em Hebreus capítulo 2, o verso 18, nós entendemos exatamente isso, que ele sofreu, foi tentado e por causa disso, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus chorou a perda de um amigo, ele teve fome, sentiu solidão, foi traído por alguém próximo a ele, foi assaltado pelos soldados que roubaram as suas roupas, foi condenado injustamente. Foi mal compreendido no seu contexto familiar, foi perseguido pelos líderes religiosos, não tinha uma casa que ele pudesse chamar de sua. Enfim, o que você passa, ele também passou. Existe algo que você esteja sofrendo que ele também não tenha sofrido? Quando você olhar para a cruz de novo, lembre-se de Jesus dizendo, eu tenho sede. Lembre-se que mesmo sendo o Criador, ele podia ser afetado pelas suas necessidades. Mesmo sendo o Salvador, ele estava vulnerável. Ele compreende você. As pessoas podem até não te entender. Elas podem não compreender a razão da sua fé. No contexto em que nós vivemos, da valorização do humanismo, a fé pode ser entendida pelas pessoas como um meio para esconder os nossos sentimentos mais profundos. Mas ela é exatamente o contrário. É um chamado a viver sem fingimentos. É um convite para se lançar no desconhecido, mesmo quando tudo que você conhece te manda se esconder. Há um tempo atrás, eu li uma história muito interessante sobre uma menina pequena que estava no colo da mãe dentro da igreja. Por causa do sorriso daquela garota, ela chamava a atenção das pessoas que estavam atrás, no banco, sentadas. Enquanto ela brincava de se esconder e aparecer sorrindo, a mãe ficava irritada, com a postura assim, séria, com a cara um pouco amarrada.
e ela censurava a atitude da filha. Mas a brincadeira estava boa demais para parar. Com a cara amarrada, não conseguindo mais aturar aquela atitude da filha, ela deu um tapa naquela criança, que no mesmo instante começou a chorar. Depois de extravasar a sua raiva, ela disse para todos ouvirem ali: é melhor você ficar assim. Aquela mãe preferia que a sua filha ficasse na igreja chorando do que sorrindo. Talvez alguém tenha feito algo parecido com você, extravasando assim as frustrações no momento da sua alegria e felicidade. Provavelmente a sua vida te traga hoje apenas motivos para você chorar e não para sorrir. Se você está pensando em acabar com o seu sofrimento, se a angústia tomou conta do seu coração, Jesus te convida da cruz a clamar bem alto. Não se cale, não segure as suas lágrimas, grite por ajuda, peça por socorro, procure por alguém. O grito de Cristo, tenho sede, é na verdade um pedido em nosso favor. Durante o seu ministério, a forma mais eficiente que ele usava para se relacionar com o ser humano era pedindo alguma coisa. Assim, quando ele pedia água, ele estava oferecendo a água viva. Quando ele queria oferecer o pão, ele pediu 5 pães para poder multiplicar. Quando queria oferecer o melhor vinho, pediu para que as talhas fossem enchidas com água. Quando Cristo te pede alguma coisa, entenda que Ele vai te oferecer algo muito maior, muito melhor para você e também para a sua vida. Na cruz, quando Jesus clamava, Jesus estava sedento, oferecendo o perdão absoluto. Jesus tem sede de salvação, de transformação. É por isso que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, o amor de Cristo nos constrange. Ele nos constrange a receber de graça o perdão, nos constrange a recomeçar. Quando muitos pensavam que a sua graça estava sendo esmagada na cruz, Cristo demonstrou que o amor vive, não circunstancialmente, mas ele vive eternamente. Onde abundou o pecado, o sofrimento e a morte, superabundou a graça, o amor e a vida. É desse contexto que Jesus te chama a olhar para a cruz e a compreender o seu perdão. Jesus está eternamente disposto a dar um novo sentido para a sua vida. Eu tenho uma história bastante interessante que me acompanha. Conta a história de que Martinho Lutero teve uma visão de Cristo. Mas quando ele olhou para suas mãos, a fim de se certificar que estavam lá as marcas dos pregos, dos furos, elas desapareceram. Naquele momento ele não sabia se havia se encontrado com Cristo ou com o próprio diabo. O amor se permite carregar marcas. Nenhuma salvação genuína vem sem feridas. Existem muitos Cristos nos dias de hoje, mas eles não possuem as marcas dos pregos. Eles oferecem uma salvação light, que não teve custo algum. As marcas de Jesus jamais serão apagadas, porque são os seus troféus de superação, o certificado de que a nossa dívida foi paga. É assim, marcado para morrer, que ele dá o seu brado de vitória. Tetelestai, ou está consumado. Perceba que Jesus não gritou, é o fim, porque se ele tivesse feito isso, significaria que ele teria sido morto e derrotado. Mas ali não estava o seu fim. Ali se encontrava o início de um novo capítulo na sua existência eterna. Mas o que estava de tão importante para acontecer? Quando Jesus gritou, está consumado, ele deixou claro para todos aqueles que observavam no universo inteiro que ele havia cumprido a sua missão. Essa palavra significa terminar, completar, realizar uma conclusão bem-sucedida. Na cruz, o último degrau da salvação foi alcançado. Após a cruz, o nosso Salvador
não precisava fazer mais nada pela salvação. O seu trabalho agora tem um outro foco, que é interceder junto ao Pai pelos salvos. Na cruz, você tem um Salvador desfigurado, mas a sua obra está concluída perfeitamente. Quando você entende que precisa da salvação, você não está salvo. Você já foi salvo, porque a cruz nos alcança na velocidade da nossa decisão. Nós não seremos salvos, nós já estamos salvos em Cristo quando aceitamos a salvação da cruz, porque ela é perfeita, ela é interminável, ela é tudo o que nós precisamos. Jesus descansou quando tudo estava terminado. Após a cruz, a obra que Ele está fazendo tem o foco nos salvos. A salvação já está garantida. Quem precisa agora garantir a salvação somos eu e você. É por isso que Ele intercede lá em nosso favor, na presença do Pai. Que coisa fantástica. Ele trabalha agora para que você tenha condição de abraçar por completo a salvação. No dia 1º de fevereiro deste ano, na cidade de Marília, aqui no estado de São Paulo, Juliano estava trabalhando na guarita do prédio em que ele era segurança, quando por volta das 11h30 da noite, ouviu um barulho muito alto. Quando ele olhou pela janela, ele viu um carro capotado. E como ele tinha formação em primeiros socorros, ele saiu correndo para prestar atendimento às vítimas daquele acidente terrível. Quando ele chegou mais perto, ele percebeu que o motorista do carro que estava capotado estava numa posição muito ruim, desacordado, sangrando muito e aspirando aquele sangue. Ele então colocou a vítima numa posição adequada, para não causar fraturas na coluna daquele homem. Realizou ali algumas manobras para que ele acordasse. E enquanto isso, ele pediu ajuda de alguém que estava passando para chamar o SAMU, que dentro de pouco tempo chegou. Ele ajudou aquele homem a ser colocado na maca e finalmente ser encaminhado para o hospital em segurança. No dia seguinte, a notícia do que ele tinha feito chegou até o grupo responsável pela segurança do edifício onde ele trabalhava. E segundo o próprio Juliano falou, a empresa entendeu que ele havia descumprido procedimentos internos ao socorrer aquela vítima de capotamento, já que ele não poderia deixar a guarita naquela condição. Mesmo após as justificativas que ele prestou, a empresa deu 2 alternativas para ele. Ele deveria pedir demissão ou ser demitido por justa causa. Finalmente, ele foi demitido e a empresa alegou condutas impróprias como uma justificativa adicional para a decisão do rompimento do contrato. Ele pagou um preço muito alto para salvar a vida daquele homem. A família da vítima ainda entrou em contato para agradecê-lo. No depoimento que eles deram para a imprensa, eles disseram que a ajuda dele foi essencial, foi crucial para a sobrevivência do parente deles, do filho. Eles disseram, as pessoas geralmente se preocupam mais com elas próprias, mas ele foi lá e salvou o meu filho. Os próprios moradores do prédio em que ele trabalhava ofereceram apoio, mas nada disso foi capaz de impedir que ele fosse demitido. Essa história ilustra com uma grande distância, é claro, de sentido, de significado, o que Jesus fez e pagou na cruz por você e por mim. Ele foi penalizado para que nós fôssemos absolvidos. Ele carregou por mim o que eu não poderia carregar sozinho. O maior amor do universo decidiu viver na cruz enquanto morria naquele dia, e isso só para você. Como rejeitar essa troca injusta? O meu pecado pelo seu perdão? Ah, meu amigo, agora é tempo de você se lançar nos braços desse Salvador. É tempo de você abraçar o perdão, o amor que vive na cruz. É tempo de você entender que tudo que Jesus fez ali foi somente por você.
Através da Bíblia, você pode ser tocado por Deus. Você pode se libertar das amarras, das aparências deste mundo. Você pode clamar, você pode gritar, porque a sua resposta chega através de um abraço querido de Cristo. Ele toca na sua vida para tirar o vazio de dentro da sua alma. É possível que você esteja me assistindo agora, quem sabe vivendo o pior momento da sua vida. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu precisava ouvir isso. Precisava. Você precisava entender que a cruz é uma carta de amor escrita com sangue. É uma declaração de que Deus não muda. Ele não muda, Ele continua te amando. Sabe, hoje Ele está aí te visitando através da TV Novo Tempo, através da internet, através da rádio, para dizer que você é a coisa mais linda do universo. Ah, como é bom saber isso. Como é bom saber que Ele me ama, que Ele te ama. O céu inteiro olhava incrédulo a materialização desse amor na cruz. Que amor, que entrega, que salvação. Se você acha que a sua vida chegou no pior momento da sua história, quando você olha para a cruz, Deus te dá forças para você recomeçar. Deus te levanta do meio da provação, Deus firma os seus passos. As mãos de Cristo que se abriram lá, te alcançam hoje, muito tempo depois. Quando eu olho para a cruz, o céu se liga com a terra. O meu pecado desaparece diante da graça. O meu passado fica para trás. E Jesus me dá condição de viver agora, hoje, um novo começo. Sabe, meu amigo, muitas pessoas não valorizam, porque acham que é um amor banal. Mas é esse amor que ninguém pode reproduzir. É o amor de Cristo. Se você tem procurado satisfazer os desejos do seu coração com as coisas aqui deste mundo, com as poses, com as fotografias, lembre-se que a única imagem que faz você transbordar de alegria, de felicidade, é a cruz de Cristo. E é para lá que eu quero convidar você nesta semana a olhar para o seu Salvador, a receber a sua salvação. Por que não fazer isso hoje? Por que não fazer isso agora? Você está entendendo? Veja, a salvação não é para amanhã, é para hoje. Se você está assistindo aí sabendo que Deus está te chamando, por que você está resistindo então? Nós estamos hoje conectados aqui, porque Cristo quer te conectar com a eternidade. Cristo quer te conectar com o perdão. Aceite que hoje a obra mais importante da sua vida pode ser feita por Ele. Você vai ouvir uma música agora do Quarteto Arautos do Rei. E enquanto eles cantam, eu quero te convidar a entrar dentro da letra dessa música e fazer das palavras dela a sua oração nesse momento. Se coloque nas mãos de Jesus, porque Ele te recebe de braços abertos. Ó Pai do céu, Santo e glorioso Deus, sem ti não posso andar, sei que vou tropeçar. Toma a minha mão, guarda meu coração.
noite escura do pecado e da loucura de viver sem ti. Põe-me em teus braços, guarda meus passos, para que eu não queira nem nunca venha me afastar de ti. Se a mão de Deus tocar em mim, terei a força pra vencer, pra ser vitorioso enfim. A ti preciso me apegar. Eu já não quero mais ficar sem tua proteção, Senhor. Eu quero desejar a cada dia estar mais perto de Jesus. Ó Deus de amor, bondoso Redentor, dias difíceis vêm, os quais enfrentarei. Manda teus anjos pra me guardarem dos meus temores, desse mundo e seus horrores, onde reina o mal. Põe um escudo, constrói um muro, à minha volta, pois o que importa é viver pra ti, pra ti. Se nessa hora o que importa, me importa, é viver pra ti, é viver, só viver pra ti. Você entendeu qual é o chamado que precisa responder hoje? Você precisa se colocar nas mãos de Jesus. Você precisa depender dele. Você precisa depender do amor, da graça, do perdão. Como se o seu pai estivesse nesse instante olhando fixamente para você. Algum tempo atrás, muito tempo atrás, eu estava voltando da escola e um grupo de meninos me colocou no meio da roda. Eu não sabia, mas eu ia ser assaltado ali. Quando
eles se aproximaram, me deram um tapa na cara. E o rapaz disse assim, ó, passa aí sua bolsa. Eu havia ganhado uma mochila com um estojinho novo, aqueles musical, quem é mais antigo se lembra disso. E eu não queria passar aquilo, eu não queria entregar. Ele disse, passa logo, vai embora, moleque. Eu passei com uma dor no coração tão grande. E eu voltei embora para casa chorando, abatido. Eu entrei, fui direto para o meu quarto. A família estava sentada ao redor da mesa. E o meu pai, percebendo a minha falta, foi ao meu encontro. Disse assim, o que aconteceu, filho? Eu estava com os olhos vermelhos, chorando. Eu falei, não foi nada, pai. Ele disse, não me conta o que aconteceu. E eu então falei que tinha sido assaltado. Ele falou, onde é que você foi assaltado, filho? Eu, pai, foi próximo à escola. Ele disse, vem aqui comigo, entra no carro. Eu falei, não, pai. Venha. Nós entramos dentro do carro e quase como que um filme de ação, começamos a caçar aquele grupo de delinquentes. Eu me enchi de coragem, porque meu pai estava no volante. E de repente a gente achou aqueles meninos, não muito distante de onde eles tinham me assaltado. E quando eles perceberam que eu estava no carro acompanhado do meu pai, eles ficaram assustados e o rapaz que tinha me batido e pegado as minhas coisas saiu correndo e meu pai começou a perseguir ele com o carro. Até que finalmente ele conseguiu ir para uma rua sem saída e o rapaz não tinha mais para onde ir. Meu pai desceu do carro, foi na direção do menino e disse assim, você roubou meu filho? Ele disse, não senhor, não fui eu não senhor. Eu me enchi de coragem, abri a porta e disse, foi ele sim, pai. Fui na direção dele, falei assim, olha, quero ver você fazer comigo agora o que você fez, seu covarde. Covarde ali era eu, né? Meu pai disse, cadê as coisas do meu filho? Ele devolveu. Disse assim, olha, se você encostar a mão no meu menininho, eu venho atrás de você. Aquela cena até hoje fica forte na minha cabeça, do meu pai dizendo, se você encostar no meu filho, eu venho atrás de você. Na cruz, Jesus disse para o pecado, para o diabo, para as trevas, para a ansiedade, para a depressão, se você encostar no meu filho, eu venho atrás de você. É Deus assumindo o seu problema. É Deus assumindo a sua dor. Veja, quando você chora, é Deus que enxuga as suas lágrimas. Quando o seu coração está partido, você não acredita em mais ninguém, é Deus que se sente ignorado. É como que se Ele saísse ao seu lado, perseguindo todos os seus fantasmas interiores, para dizer para você, filho, não se sinta inseguro, eu estou ao seu lado. Mas dependa de mim. Dependa do que eu posso fazer. Dependa da minha salvação. Dependa do meu amor. Olhe para a cruz. Olha para mim. Que nunca mais você vai ter medo de olhar para os seus problemas, para as suas ansiedades. Meu amigo, hoje eu estou te convidando a olhar para a cruz. Talvez você ao olhar para a cruz veja um Deus desfigurado. Mas não se engane, Ele é forte, Ele é poderoso. Ele tem o controle do universo nas suas mãos. Não se engane se você olhar sangue em Jesus. Se você olhar vergonha. Porque na verdade Ele está assumindo o seu lugar. Para que você tenha condição de assumir o lugar dEle lá na presença de Deus. É uma troca perfeita. E é de graça. É para hoje, é para agora. Se você que está assistindo essa semana especial na Novo Tempo e tem o seu coração tocado, se você diz, pastor, o que eu preciso fazer? Nós vamos colocar aqui um contato
para você mandar uma mensagem. Manda até um sinal de fumaça. Mas só não guarda para você a sua decisão. Compartilha com a gente. Diga que você aceitou Jesus. Diga que você quer estudar mais. Diga que você quer conhecer melhor a Novo Tempo. Diga que você quer receber um guia de estudos bíblicos para a gente poder estudar a palavra de Deus com você. Se manifeste, não guarde isso para você. Porque quando juntos nós nos aproximarmos de Deus durante toda essa semana, quando a gente olhar para a cruz, quando a gente entender mais profundamente, amplamente o amor de Jesus por nós, os seus problemas, eles podem até não acabar, mas eles ganham uma outra dimensão. Você entende que Cristo está acima de tudo. Que Ele é a resposta para uma pergunta que você ainda nem fez. Então manda mensagem aqui para a gente. Não demora. Permita Jesus conduzir a sua vida. Permita Ele te levar por todos os lugares que você precisa percorrer no seu dia. Deixe Ele te acompanhar no carro, no trabalho, na escola, em casa, com os amigos. Grude Jesus no seu dia a dia, na sua agenda. Faça da cruz a sua fotografia de esperança, a sua pose de paz, de transformação. Eu quero agradecer muito você por ter dado a oportunidade que Jesus precisava para reescrever a sua história. A partir de hoje, nada mais vai ser igual para você. Eu acredito nisso. Você também acredita? A partir de hoje, Deus, Ele vai pegar tudo o que está imperfeito e vai te mostrar dentro de uma outra perspectiva, com o pano de fundo da cruz. Por que é que você sofre? Por que é que você está ansioso? Por que é que seu casamento acabou? Por que é que o seu emprego não vai para frente? Deus ama você e está recebendo você nesse instante. Eu quero te convidar, nesse momento, a fazer uma oração comigo. Você pode orar? Vamos buscar a Deus. Senhor, como é bom saber que nós não estamos sozinhos. Como é bom saber que o Senhor vai à nossa frente, enfrenta os nossos inimigos e nos dá condição de estar dentro de uma nova realidade de paz, de perdão e de transformação. Receba, Senhor, a nossa prece, receba a nossa entrega, abraça com teu Santo Espírito este amigo, esta amiga, coloca os teus anjos como um muro de fogo. Assim, nós nos consagramos a Ti, orando em nome de Jesus. Amém.